Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, nós somos apresentados a um menino que descobre que tem poderes mágicos. Mas antes dessa descoberta, o livro narra como ele era tratado mal pelos tios que o criaram. Em determinado momento, nós somos informados de que eles o odiavam tanto que quando eles queriam se divertir com o filho deles, levando para tomar um sorvete, num parque de diversões, ou mesmo viajar, eles deixavam Harry com uma vizinha estranha, chamada Senhora Fig. E ela é apresentada rapidamente no livro com essa descrição, vejam bem. Ela era uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira estava cheirando a repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tiveram. E depois dessa descrição, ela desaparece da história. Não se tem mais notícia dela, não se ouve mais falar. É uma personagem realmente, mais do que secundária, é uma personagem talvez terciária, que ninguém liga. Até que chega o 5º livro da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix. E ali nós descobrimos que aquela senhora que foi mencionada tão rapidamente, apenas de passagem no 1º livro, tinha um papel mais importante do que parecia. Na verdade, ela morava ali de propósito. Ela também pertencia ao mesmo mundo do Harry e havia sido colocada por Dumbledore para vigiar Harry e protegê-lo enquanto ele crescia. Quem lê apenas o 1º livro passa pela senhora Fig sem dar muita importância. Mas conforme a história avança, parece que aquele personagem, aparentemente secundário, fazia parte de um plano muito maior. E algo muito parecido acontece com um personagem das Escrituras que nós vamos ver hoje em Hebreus, capítulo 7. Até aqui, na nossa reflexão sobre a carta aos Hebreus, nós vimos que aqueles cristãos do primeiro século precisavam ser fortalecidos para permanecerem em Cristo Jesus e não voltarem aos rudimentos do judaísmo que eles acreditavam antes. Para isso, o autor, ele demonstra que Jesus Cristo é superior a vários elementos do Antigo Testamento que eles antes colocavam a sua confiança. Por exemplo, nos capítulos 1 e 2, ele mostra que Cristo é superior aos anjos e à lei. Nos capítulos 3 e 4, que ele é superior a Moisés e que ele traz um descanso ao seu povo muito melhor do que o descanso da terra prometida. E agora, nos capítulos 5 a 7, ele demonstra que Cristo possui um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico lá do Antigo Testamento. Para provar isso, ele chama ao centro da discussão um personagem que até esse momento da Bíblia parecia quase que um detalhe na história. Alguém chamado Melquisedeque. Vamos ler então Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia, muito importante. Nós vamos retornar a esse texto vários momentos. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é legal que você abra. E antes de lermos Hebreus capítulo 7, para que você entenda esse texto, é muito importante que você tenha em mente os 2 únicos textos do Antigo Testamento onde Melquisedeque é citado. O primeiro deles é em Gênesis 14. Gênesis 14 conta a história de quando Abraão está retornando de uma guerra. Ele foi ajudar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado por alguns reis. Então Abraão vai com alguns homens para aquela guerra, retorna. E quando ele retorna para casa, ele se depara com um homem chamado Melquisedeque. O texto apresenta Melquisedeque como o rei de Salém. Salém é uma região que os estudiosos hoje afirmam que é a cidade de Jerusalém, embora não se tenha completa certeza sobre isso. E também é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e Abraão lhe entrega o dízimo dos despojos da batalha. E então a narrativa termina. Melquisedeque desaparece tão rápido quanto surgiu.
Séculos mais tarde, porém, ele volta a ser mencionado lá no Salmo 110, o salmo que nós lemos no início do culto. Davi está ali escrevendo um salmo messiânico, um salmo que se refere à vitória do Messias sobre os seus inimigos. E então ele coloca essas palavras de Deus: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E novamente o silêncio. Nada mais é dito, nada mais é explicado. Nunca mais se ouve falar de Melquisedeque até a carta aos Hebreus, quase no final das Escrituras, meus irmãos. E é aqui que a gente entende, então, por que aquele breve episódio foi mencionado, foi mantido ali no Antigo Testamento e por que Davi citou Melquisedeque também no Salmo 110. Aqui em Hebreus, nos capítulos anteriores, o autor já havia afirmado 3 vezes que Jesus havia sido constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só que até aqui ele não tinha explicado o que isso significava. Ele diz: olha, vou falar sobre isso, mas espera aí, antes disso vamos falar um negócio. Vocês têm que se aprofundar no conhecimento de Deus. A palavra que o pastor Marcelo deu semana passada. Aí depois ele fala: Jesus Cristo foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas antes de falar sobre isso, então ele vai e dava outra digressão. Agora no capítulo 7 ele fala: então vamos voltar a Melquisedeque, vamos saber o que isso significa. E ao falar sobre Melquisedeque, ele vai mostrar então que Jesus Cristo é um sumo sacerdote incomparavelmente superior aos sumos sacerdotes que haviam sido designados lá desde o Antigo Testamento. Meus irmãos, Hebreus capítulo 7 talvez seja um dos capítulos mais densos dessa carta. É um argumento que exige muita atenção, porque o autor ele vai construindo um raciocínio passo a passo, devagarzinho, mas um raciocínio um pouco difícil. Por isso que nós não vamos ler esse capítulo de uma vez só. A gente vai lendo ele pouco a pouco, a partir de 3 movimentos. Em primeiro lugar, nós vamos falar o que é essa tal ordem de Melquisedeque, versículos 1 a 10. Em segundo lugar, por que essa ordem é considerada superior? Ou por que Deus substituiu o sacerdócio levítico lá do Antigo Testamento? Isso está nos versos 11 a 19. E, por fim, em terceiro lugar, como é que Cristo se encaixa nisso? Versículos 20 a 28. Então, vamos ler Hebreus capítulo 7, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Em primeiro lugar, o que significa a ordem de Melquisedeque? Versos 1 a 10, a palavra do Senhor diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a este, quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Então, meus irmãos, ordem aqui, a ordem de Melquisedeque significa a categoria, o tipo de sacerdócio, a classe de Melquisedeque. O autor ele volta a Gênesis 14 para mostrar que Melquisedeque possuía características que apontavam para alguém maior do que ele, para um sacerdócio diferente daquele que mais tarde seria estabelecido por Moisés na sua lei.
Primeiro, ele vai lembrar que Melquisedeque, em hebraico, significa rei de justiça. E depois também que ele era rei de Salém, que em hebraico significa paz, o shalom. E na Bíblia, meus queridos, justiça e paz são características do reino do Messias, principalmente ali nos Salmos e nos escritos dos profetas. Então, desde o seu nome, desde o seu título, Melquisedeque já apontava para Cristo Jesus. Depois o autor vai dizer uma frase muito estranha. Ele vai dizer que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias e nem fim de existência. E aqui a gente precisa tomar bastante cuidado, porque Hebreus não está ensinando que Melquisedeque era uma pessoa eterna, né? Ou era mesmo um anjo, né? Algumas pessoas na história da igreja vão falar que Melquisedeque era considerado uma espécie de anjo, ou uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. O que ele está fazendo é relembrar aos seus leitores que lá no livro de Gênesis eram muito comuns as genealogias. Quando a gente lê lá Gênesis, a gente vai o tempo inteiro ver: estes são os descendentes de fulano. Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Ou tal pessoa viveu tantos anos e morreu. As genealogias têm um papel muito importante naquela narrativa. Só que quando Melquisedeque aparece sendo apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, não é dito nada mais sobre ele. Nós não sabemos quem foram seus pais, nem os seus filhos. Não sabemos quando ele nasceu, quando ele morreu, para onde que ele foi depois. Ele simplesmente aparece na narrativa e desaparece. E é por isso que o autor vai dizer que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante à natureza divina de Jesus Cristo. Melquisedeque não era o Cristo, mas ele foi apresentado na Bíblia de maneira a apontar para Jesus. O autor também vai destacar, a partir do versículo 4, que Abraão deu o dízimo dos despojos daquela guerra para Melquisedeque. E isso também precisa chamar muita atenção nossa, porque oficialmente essa questão de entregar os dízimos e as ofertas só foi estabelecida a partir da lei de Moisés. O que a lei falava? Que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recolheriam o dízimo do povo. Mas ele nota o seguinte, que Abraão, o bisavô de Levi, ou seja, muito tempo antes de Levi ser gerado, entregou o dízimo para Melquisedeque. Não foi Melquisedeque que recolheu o dízimo de Abraão, foi Abraão que de livre e espontânea vontade deu esse dízimo, reconhecendo então que Melquisedeque era um sacerdote. Além disso, na história, Melquisedeque também abençoa Abraão. Como o próprio texto aqui vai afirmar no versículo 7, o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque, então, claramente ocupa uma relação, uma posição superior a Abraão e, consequentemente, superior também à de Levi, né, que ainda nem havia nascido. Né? Então, meus irmãos, em resumo, o que é a ordem de Melquisedeque, a categoria de sacerdócio de Melquisedeque? Alguém que tem como características, primeiro, ser promotor de paz e de justiça. Segundo, alguém eterno. Terceiro, alguém que abençoa os escolhidos de Deus. Quarto, alguém que as pessoas reconhecem como sacerdote, um representante das pessoas diante de Deus, alguém que oferece sacrifícios, que pede perdão pelos pecados, que intercede pelos homens. E em quinto, alguém que não faz parte da linhagem sacerdotal de Levi, lá do Antigo Testamento. Quem você acha que cumpre essas 5 características? Em segundo lugar, por que essa ordem é considerada superior, é considerada melhor? Versículos 11 a 19 dizem assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei,
Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Eu quero que você pense aqui na cronologia da história bíblica. Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Alguns séculos depois veio Moisés, que estabeleceu pela lei o sacerdócio restrito aos descendentes de Levi. Agora, aproximadamente 400 anos depois de Moisés, vem Davi, escreve o Salmo 110 e anuncia que o Messias seria sacerdote não segundo Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa, meus irmãos, que lá no Antigo Testamento, o próprio Deus já havia anunciado que haveria uma mudança de sacerdócio. E se o sacerdócio foi estabelecido pela lei, se houve uma mudança de sacerdócio, também haveria uma mudança de lei. Mas por quê? É isso que o autor vai procurar responder aqui. Por que Deus substituiu o sacerdócio levítico? Primeiro, ele mostra que é porque o sacerdócio levítico ele foi feito para ser transitório mesmo. Versículos 11 a 14, ele vai mostrar que a lei nunca foi o destino final do povo de Deus, do plano de Deus. Ela tinha um propósito importante, mas temporário. Como Paulo vai trazer aos Gálatas também, né? Paulo vai dizer que a lei era uma espécie de fio condutor para Cristo. Ele usa a palavra, a lei era o nosso tutor até a vinda de Cristo. E o próprio fato de Deus prometer um outro sacerdote demonstra que o sacerdócio levítico não era definitivo, porque se fosse suficiente, não haveria necessidade de um outro. Além disso, o autor vai mostrar também que esse novo sacerdote nem da tribo de Levi seria descendente. Jesus nasceu da tribo de Judá, uma tribo da qual, como lembra aqui, Moisés nunca falou a respeito de ter sacerdotes vindo de lá. Isso mostra então que Deus estava preparando e inaugurando uma nova ordem, um novo tempo. E em segundo, também porque o sacerdócio levítico era incapaz de aperfeiçoar o pecador. O autor vai falar aqui que Cristo é sacerdote para sempre. E essa expressão jamais poderia ser aplicada aos descendentes de Arão. Ele vai dizer isso depois também. Todos aqueles sacerdotes no Antigo Testamento exerciam o seu sacerdócio por algum tempo, mas depois tinham que parar. Por quê? Porque eles morriam. O sacerdócio levítico era continuamente interrompido pela morte. Cristo, porém, possui um sacerdócio eterno, permanente, porque ele vive também para sempre. E mais do que isso, como eu disse, o sistema sacrificial da antiga aliança não era suficiente para remover de maneira definitiva o pecado do povo. Os sacrifícios eles precisavam ser repetidos continuamente, porque eles nunca aperfeiçoavam a consciência do adorador. No versículo 19 a gente vê isso de maneira bem clara, né? Ele diz, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ela revelava o pecado, revelava a nossa necessidade de Deus, mas não trazia a resposta de como nós poderíamos nos livrar desse pecado. De como o próprio Deus trouxe a resposta desse problema. E é por isso que o autor vai contrastar essas duas realidades, né? De um lado, a lei de Moisés, um mandamento baseado em exigências
exigências externas incapazes de salvar, ele diz aqui algo que vem da carne. Do outro, um sacerdócio fundamentado no poder de uma vida indestrutível. A antiga ordem mostrava a distância entre Deus e o pecador, e a nova ordem abre caminho para que nos aproximemos de Deus com confiança. Então, Deus não substituiu o sacerdócio levítico porque era um sacerdócio mau. Ele substituiu porque ele preparou aquilo para ser transitório, para ser provisório mesmo. Todo aquele sistema existia para preparar o caminho daquele que seria o sacerdote efetivo do povo. A antiga ordem apontava para algo maior. E isso nos leva à terceira e última parte desse capítulo. Se Melquisedeque apontava para um sacerdócio maior, e se a antiga ordem, o sacerdócio levítico, também apontava para algo maior, quem é, afinal, esse sacerdote prometido por Deus? É justamente isso que o autor nos responde a partir do versículo 20, onde ele diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, ou seja, sacerdotes levíticos, sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, a palavra de Deus, que foi posterior à lei, Salmo 110, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, meus irmãos, o que o autor está falando aqui? Que os sacerdotes lá do Antigo Testamento, eles eram sacerdotes simplesmente porque eles nasceram na família certa. Bastava serem descendentes de Levi. Mas com Jesus foi diferente. O seu sacerdócio foi estabelecido pelo próprio juramento de Deus, quando ele disse, citando o Salmo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aqui, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão do Senhor jurar, o juramento de Deus, depois em casa, dê uma olhadinha, ouça o sermão do pastor Rodrigo. Na semana passada, domingo à noite, ele pregou sobre o juramento de Deus em Hebreus capítulo 6. Em resumo, Deus foi quem determinou que Jesus seria esse sumo sacerdote que nós necessitamos. E é por isso que, no versículo 22, o autor vai dizer que Jesus se tornou um fiador de uma superior aliança. Se você puder, grifa aí essa palavra na sua Bíblia, fiador, tá? Porque ela só aparece aqui em toda a Bíblia. Essa é a única vez que é dita essa palavra, que Jesus é fiador. Tá? Fiador é alguém que garante que alguma coisa vai ser cumprida, garante que uma aliança realmente está sendo levada a sério. Cristo é aquele que garante definitivamente a nova aliança. Como Filho de Deus, como verdadeiro Deus, ele assegura que todas as promessas de Deus serão cumpridas. E como verdadeiro homem, ele também cumpre perfeitamente tudo aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir diante de Deus. Segundo, Cristo é o sacerdote perfeito, porque o seu sacerdócio é eterno, ele nunca terá fim. O autor aqui relembra que havia um grande problema no Antigo Testamento com os sacerdotes levíticos. Quando um sacerdote morria, ele tinha que ser substituído por outro. No final, um morria, assumia o seu lugar. Depois desse morria, um outro vinha e assumia. Era um sacerdócio que era constantemente interrompido. Mas com Jesus, acontece exatamente o contrário. Ele morreu,
mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para sempre. Por isso, o seu sacerdócio, a sua intercessão, nunca precisará ser transferida para outra pessoa. As palavras do Salmo 110, então, encontram em Jesus o seu cumprimento maior e perfeito. Tu és sacerdote para sempre. Nunca haverá sucessor para Jesus, porque nunca haverá um momento em que ele deixa de exercer o seu ministério. O sacerdote de quem a igreja depende hoje é exatamente o mesmo que morreu na cruz, que ressuscitou e que está assentado à direita de Deus Pai. E em terceiro, Cristo é o sacerdote perfeito, porque ele é plenamente capaz de salvar. Talvez se é que a gente possa escolher aqui um versículo, o versículo 25 talvez seja o mais importante de todo o capítulo. Ele diz aí: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha que interessante. O autor não diz simplesmente que Cristo salva, mas que ele salva totalmente, completamente, de forma perfeita, de forma definitiva. Isso significa, meus irmãos, como nos lembra o pastor Tim Keller, que não existe pecado profundo demais que a sua graça não possa alcançar, e nem culpa grande demais que o seu sacrifício não possa remover. O próprio texto vai explicar por que essa salvação é eterna, porque ele está vivendo sempre para interceder por nós. Cristo não apenas morreu por nós no passado, não apenas ressuscitou, mas ele continua vivo hoje. O seu ministério não terminou na cruz nem na ressurreição. Nesse exato momento, ele permanece na presença do Pai, representando todo o povo. Isso não significa que Deus é alguém mau que precisa ser convencido de que você tem que merecer entrar na presença dele. Afinal, foi o próprio Deus que mandou Jesus. Mas isso significa que a nossa salvação jamais ficará sem um representante diante de Deus. Enquanto Cristo viver, e ele é eterno, ele viverá eternamente, o caminho para nos achegarmos ao Pai permanecerá aberto. E por fim, Jesus é superior, porque ele não apenas era o sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo. Vejam, os sacerdotes da antiga aliança precisavam oferecer sacrifícios todos os dias. Antes mesmo de intercederem pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, trazer à sua consciência o pecado deles, apresentar ofertas pelos próprios pecados, porque eles também eram pecadores. E depois disso, eles então levavam ao altar animais oferecidos em lugar do povo. E esses sacrifícios precisavam ser repetidos continuamente, justamente porque eles não conseguiam remover definitivamente a culpa. Jesus, porém, é diferente. O autor vai dizer que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele jamais precisou oferecer um sacrifício por si mesmo, porque nunca houve pecado em sua vida. E quando chegou a hora de ofertar, de oferecer a oferta definitiva, ele não levou ao altar um cordeiro ou qualquer outro animal. Ele entregou a sua própria vida. Então percebam, meus irmãos, a beleza do evangelho que o autor aos Hebreus nos traz aqui. Em Jesus Cristo, o sacerdote e a oferta, o sacerdote e o sacrifício se encontram na mesma pessoa. Aquele que representa o povo diante de Deus é o mesmo que assume sobre si a culpa desse povo. Durante muitos séculos, milhares de animais foram sacrificados em Israel, mas todos eles apenas apontavam para esse grande momento. Quando Jesus morreu na cruz, ele realizou aquilo que nenhum sacerdote levítico jamais poderia realizar.
O seu sacrifício foi perfeito, foi suficiente e foi definitivo. Por isso que o versículo 27 vai dizer que ele fez isso de uma vez por todas. Não há necessidade de um outro sacrifício, porque não há necessidade de outro sacerdote. Tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento encontrou o seu pleno cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Certo, pastor? O que a gente tem a ver com isso então? Quero trazer 3 aplicações desse texto para nós, como esse texto chama a gente para uma mudança na nossa vida. Primeira aplicação, a gente precisa lembrar e olhar aqui que Hebreus nos convida a fazer da presença de Deus o nosso primeiro refúgio. O autor diz que por meio de Cristo nós recebemos uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Isso significa, meus irmãos, que amanhã, quando você acordar para enfrentar a sua rotina, antes de abrir o computador, antes de responder aquela mensagem difícil, antes de tomar aquela decisão importante ou de enfrentar aquela conversa delicada dentro de casa, você pode entrar na presença do Pai. O maior privilégio de um cristão não é ter a vida sem problemas, mas é nunca precisar enfrentar problema algum longe de Deus. O maior privilégio do cristão não é ter uma vida sem problemas, mas é nunca precisar enfrentar problema algum longe de Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Quando a vida aperta, para onde você corre? Para o seu celular? Para o seu conforto? Para o seu trabalho? Para o seu controle? Para a ansiedade? Ou corre para Cristo? Talvez a decisão que Deus esteja pedindo de nós hoje seja exatamente essa. Fazer da presença de Deus o primeiro lugar para onde o nosso coração corre. E não o último recurso, depois que todos os outros já se esgotaram. Em segundo lugar, Hebreus nos convida a abandonar de uma vez por todas a ilusão de que nós conseguimos nos apresentar diante de Deus por nossos próprios méritos. O autor vai dizer aqui no final que nos convinha, ou seja, era necessário para nós um sumo sacerdote santo, inculpável e sem mácula. E essa frase não está falando apenas sobre quem Jesus era, quais eram as características dele. Está falando quem nós não somos. Nós precisávamos de um sacerdote assim porque nós nunca conseguiríamos ser assim. Precisávamos de alguém perfeitamente santo porque jamais seríamos suficientemente santos. Precisávamos de alguém sem culpa porque a nossa culpa é real. Precisávamos de alguém sem pecado porque o nosso pecado era profundo demais para ser tratado por nós mesmos. E talvez alguns de nós estejamos agindo exatamente assim. Quando fracassam, afastam-se de Deus. Quando acertam um pouco mais, aproximam-se dele com mais confiança. Quantos são aqueles que vivem numa montanha russa espiritual? Como se o amor de Deus variasse conforme a gente conseguisse acertar ou não. De acordo com o desempenho da nossa semana, né? Mas o autor aos Hebreus nos lembra que nós não nos aproximamos de Cristo quando nós nos tornamos dignos dele. Nós nos aproximamos porque nós descobrimos que nós jamais seremos dignos sem ele. Talvez a decisão que Deus esteja nos chamando para tomar hoje seja de abandonar de uma vez por todas o nosso orgulho,
O orgulho de quem acha que consegue resolver as coisas sozinhos, consegue se salvar sozinho. Também abandonar esse desespero, né, que muitas vezes vem sobre nós, de acharmos que nós fracassamos além da graça. Esses dois erros têm a mesma raiz. É quando a gente tira os olhos de Cristo, que a gente vai ou achar que a gente se salva sozinho, ou que não há solução para a nossa vida. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, se Cristo vive continuamente intercedendo por nós, isso precisa mudar a maneira como nós tratamos as pessoas. Ninguém que é sustentado diariamente pela graça de Cristo tem o direito de viver distribuindo dureza, distribuindo impaciência, falta de misericórdia. Talvez, meus irmãos, quando esse sermão terminar, você perceba que o maior desafio da sua fé não está em você ser relutante e vir aqui domingo após domingo. Talvez o maior desafio da sua fé seja a maneira como você vai falar com o seu cônjuge na sua casa. A paciência com que você tratará os seus filhos, o respeito com que você tratará os seus pais, a honestidade com que você vai trabalhar, a graça com a qual você vai responder à pessoa difícil lá no seu trabalho, na sua faculdade. Quem é sustentado diariamente por um sacerdote que nunca desiste de nós, também aprende pouco a pouco a não desistir tão facilmente das pessoas. Então tome uma decisão concreta diante de Deus hoje. Não saia desse culto simplesmente sabendo e falando que lindo, Jesus é meu sacerdote, que bom, já sei disso, já aprendi. Não. Permita que Ele transforme a maneira como você viverá essa semana. Que a sua família perceba, que os seus colegas de trabalho percebam, que os seus amigos percebam que você esteve diante de Jesus, porque a graça dele começa a transbordar na sua vida, na maneira como você fala, na maneira como você reage às situações, na maneira como você perdoa e como você ama as pessoas. No fim das contas, meus irmãos, é para isso que Hebreus capítulo 7 foi escrito. Não para que a gente saia daqui sabendo mais sobre Melquisedeque, mas para que a gente saia daqui confiando mais em Cristo Jesus. O sacerdote que nós precisamos já veio. O sacrifício perfeito já foi oferecido. O acesso ao Pai já foi aberto. E aquele que abriu esse caminho continua vivo, continua reinando e continua intercedendo por cada um de nós. Por isso, a resposta adequada não é tentarmos acrescentar alguma coisa à sua obra, mas é nos entregarmos inteiramente àquele que já entregou tudo por nós. Que ao sairmos daqui hoje, o nosso coração esteja menos ocupado com a nossa própria força e mais maravilhado com a suficiência de Cristo. E assim, ao contemplarmos novamente quem Ele é, tudo que Ele continua fazendo por nós, que brote em nós o desejo sincero de colocar a nossa vida inteiramente nas suas mãos, sem reservas, sem resistências, sem medo, porque jamais haverá lugar mais seguro do que nas mãos do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.